livro de Daniel, no capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Nós temos aqui agora um início de uma passagem que o seu sentido completo vai do capítulo 10 até o capítulo 12. É um texto bastante extenso e por isso eu quero trabalhar com os irmãos em 2 ou em 3 oportunidades, em 2 ou 3 domingos, porque senão nós gastaríamos aqui uns 20 minutos só com a leitura do texto, fora toda a explicação para que os irmãos compreendam, né? Então, nós vamos partir esse sermãozão, esse grande sermão, em 3 oportunidades. E nessa primeira, hoje, eu quero tratar com os irmãos especificamente no capítulo 10 de Daniel. Vamos então fazer a leitura. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atenta às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor?
porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Então me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu o tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Até o versículo 2 do capítulo 11. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Meus irmãos, essa passagem de Daniel até o capítulo 12, ela está aqui para encorajar o povo de Deus em meio a sofrimentos dos últimos dias, em meio a circunstâncias que muitas vezes pode não somente nos desanimar, mas como também nos causar espanto, nos causar medo, terror, pavor. O povo de Deus começaria ou continuaria enfrentando dias assim. E esse anjo, esse ser aqui vem até Daniel para falar para Daniel que os últimos dias seriam dias terríveis. E esse anjo se refere tanto aos dias que vinham posteriores a Daniel até a chegada de Cristo Jesus, mas essa é uma pequena história, ou parte de uma história muito maior, que é a vinda do nosso Senhor Jesus mesmo. A Bíblia ela é cheia de passagens assim, que conta uma história e tem uma aplicação direta para aqueles dias, mas reflete também a história maior, que é a história da redenção como um todo, a volta de Cristo Jesus. O fato é que o povo de Deus sempre enfrentou problemas, sempre enfrentou situações difíceis em suas vidas. Mas Deus sempre levantou homens para escrever a esse povo, mostrando, olha, eu estou com vocês. Mostrando as dificuldades que o povo de Deus enfrentaria, mas ao mesmo tempo mostrando que ele sempre estaria conosco. E não é diferente aqui. E eu gostaria de destacar algumas coisas então nesta passagem. Como disse, nós vamos continuar ainda no domingo seguinte. E por hoje eu gostaria de destacar alguns detalhes desse texto. O primeiro deles é que o Senhor sempre anima o seu povo em momentos difíceis. Sempre. Observe comigo, meus irmãos, que no versículo 1 diz que Daniel está dizendo o seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. 3º ano do rei Ciro. Por que é importante entender isso e o que isso tem a ver com esse primeiro ponto que eu disse que Deus anima o seu povo em momentos difíceis? Ora, se vocês abrirem as suas Bíblias em Esdras, no capítulo 1 de Esdras, versículo 1, vocês vão ler o seguinte: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E depois disso, o rei Ciro agora determina que o povo de Deus volte para Jerusalém para reconstruir a cidade. Preste atenção. A visão veio a Daniel no 3º ano do rei Ciro. No 1º ano, ou seja, 3 anos antes,
Ele estava aqui no terceiro, então vamos voltar 3 anos. 3 anos antes, Ciro permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. E o povo volta para Jerusalém para reconstruir a cidade. Eles já tinham se cumprido 70 anos sob o domínio de Nabucodonosor, agora dos reis Medo-Persa. 70 anos de cativeiro. 70 anos por causa dos seus pecados. 70 anos para que se cumprisse a profecia que Deus deu por meio de Jeremias, dizendo: vocês vão, por causa do pecado de vocês vão sofrer 70 anos, mas depois eu vou tornar a trazer vocês para cá. Então, quando Daniel recebe a visão, já tinha 3 anos que o povo tinha começado a voltar. Agora, Esdras, capítulo 4, versículo 4, nos fala algo importante para a gente entender esse ponto que eu disse, que Deus anima o seu povo quando ele enfrenta dificuldade. Esdras 4:4 está registrado o seguinte: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Meus irmãos, observem que quando Daniel teve a visão, Daniel provavelmente já sabia que o seu povo, que tinha voltado para a terra ali de Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, eles estavam enfrentando dificuldade. Naquele momento ali, nós vemos o povo tendo dificuldade para reconstruir as suas casas, para reconstruir o templo. Eles voltaram, estavam animados, pensando: agora o Senhor vai nos ajudar, agora nós vamos, graças ao nosso bom Deus, nós não estamos mais no cativeiro, nós podemos reconstruir a cidade. Mas não foi tão simples assim. Eles chegaram ali e encontraram desafios. Eles chegaram ali e encontraram a gente daquela terra que estavam ali desanimando eles, impedindo que eles reconstruíssem. Mas Deus dá essa visão a Daniel para animar Daniel de tudo que vai acontecer e fortalecer não somente Daniel, mas também aqueles que iriam ler o que Daniel escrevesse. Daniel começou a registrar o que Deus havia falado para que esse povo se animasse. E meus irmãos, assim também é na nossa vida. Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos desafios, nós queremos construir a nossa família aos pés do Senhor, nós queremos edificar a igreja, esse lugar, e dedicar ao Senhor, mas nós enfrentamos dificuldades nas nossas vidas. Nós enfrentamos o inimigo, nós enfrentamos poderes celestiais, e isso é algo que nós vamos ver aqui também, malignos, poderes espirituais, melhor dizendo, malignos. E muitas vezes nós não conseguimos levar a termo aquilo que nós queremos. Mas o Senhor é conosco em todas as circunstâncias. E muitas vezes que nós estivermos desanimados, abatidos porque não temos conseguido, nós podemos olhar para textos como esse daqui e ver que o Senhor nos anima. Ver que o Senhor está conosco o tempo todo. Quando Daniel tem essa visão, ele vê aqui a partir do versículo 5, ele vê a figura de uma pessoa parecendo um homem, né? Um homem, né? Como um homem vestido de linho. E ele começa a descrever cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago. Tudo isso que Daniel vê aqui, esse homem descrito aqui nessa visão, tudo isso significa que é um ser que tem autoridade, é um ser que é santo, é um ser que é forte, que é poderoso. É esse homem que Daniel vê. Pastor, quem é esse homem? Será que é o Jesus que João também vê na ilha de Pátimos e que está registrado em Apocalipse capítulo 1? Não sabemos. Não dá para afirmar. Pode ser um Jesus pré-encarnado e nós fazermos essa relação? Podemos, mas não há como afirmar. Mas o fato é que, independentemente se seja Jesus ou não, isso aponta para Cristo.
aponta para o que Cristo fez também ali com João na ilha de Patmos, animando João em meio às dificuldades que ele enfrentaria. E esse homem, então, aqui, sendo Cristo ou não, prefigurando Cristo ou não, tem autoridade, toda autoridade, santidade, poder para falar com Daniel, para resistir às hostes infernais e dar a Daniel, e não somente a ele, mas ao povo de Deus também, vitória. E é isso que Daniel vê, é isso que Daniel contempla. E Daniel, ao ver, cai ali, rosto em terra. Como Isaías também, no texto que o seminarista Mateus leu aqui na liturgia, quando Isaías contempla a santidade de Deus, ele cai rosto em terra, mas também ali os serafins levantam ele, tocam nos seus lábios e diz: você está perdoado. E Isaías se coloca: eis-me aqui, Senhor. A mesma coisa acontece com Daniel. Daniel é fortalecido por esse homem. Daniel precisava ser fortalecido porque ele precisava registrar, ele precisava escrever o que ele escreveu aqui para que o povo de Deus fosse animado. E é isso que Deus faz conosco, é isso que Deus fez com Daniel. Ele sempre nos fortalece. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Deus da Escritura, muitas vezes, ou melhor dizendo, sempre, quando nós contemplamos o Deus na Escritura, como Ele de fato é, o que acontece conosco é cair por terra, reconhecendo a nossa pequenez e o nosso pecado. Mas quando nós fazemos isso também, o Senhor nos levanta, o Senhor nos exalta, o Senhor nos fortalece. Muitas pessoas nessa vida querem vencer todos os desafios sem Cristo, sem se humilhar, sem se colocar na presença do Senhor de joelhos. E então compram livros de autoajuda, fazem um monte de coisa, tentam dominar a sua mente, mas no fim de tudo é só desilusão. Mas quando nós nos humilhamos aos pés de Cristo Jesus, quando nós nos colocamos a nossa vida ao dispor dele, quando nós nos colocamos no nosso lugar, o Senhor vai lá, Ele nos pega, Ele nos levanta, Ele nos fortalece, Ele nos perdoa e Ele nos exalta. Mas nós precisamos sempre fazer isso, como Daniel fez. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é o versículo 12. Versículo 12. Bom, antes ainda do versículo 12, nós vemos no versículo 2, por exemplo, do capítulo 10, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Daniel estava pranteando, muito provavelmente, por causa da situação do seu povo. Se nós lermos, depois leia você em casa, se você ler Neemias também, Neemias no capítulo 1, quando Neemias ouve a respeito do povo de Deus que estava lá em Jerusalém, estava sofrendo, ele começa a prantear, a chorar na presença de Deus, a se humilhar na presença de Deus e clamar a Deus pelo povo dele também. E depois Neemias vai falar com o rei Artaxerxes e o rei concede a ele que ele pudesse voltar para ajudar o seu povo. Nós vemos tanto Neemias quanto aqui Daniel pranteando e chorando na presença do Senhor por causa da situação do seu povo. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês. Meus irmãos, o Senhor, nós podemos dizer que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, compungido, contrito. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós clamamos a Ele, pedimos perdão, o Senhor nos ouve, o Senhor ouve a nossa oração. Olha o que está escrito no versículo 12, agora sim. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Meus irmãos, Davi, no Salmo 51, lembra daquele episódio de Davi se enamorando de Batseba?
e adulterando com ela, e depois mandando o seu servo Urias para a guerra, para morrer na frente de batalha, para então casar-se com Batseba, para esconder uma gravidez que Batseba teve dele. Olha que coisa horrível que Davi faz. E Deus manda o profeta Natã ir lá e contar uma história para Davi, de alguém que tinha muitas ovelhas e veio um viajante ali para se hospedar na sua casa, e ele vai lá na pessoa que tinha uma ovelhinha só, e retira essa ovelha dela e manda matar essa ovelha, fazer um banquete. E quando Natã conta essa história para Davi, ele pergunta: o que você acha dessa história? Davi diz: esse homem merece morrer, esse homem não presta. E Natã então vira para Davi e diz: pois esse homem é você, Davi. Porque você tinha tudo, mas você foi lá pegar a única ovelha que o seu servo Urias tinha. Naquela mesma hora, meus irmãos, Davi, ele diz: eu errei, eu pequei. E quando ele escreve o Salmo 51, ele escreve nesse contexto de arrependimento. E no versículo 17, sabe o que Davi diz? Versículo 17 do Salmo 51, Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, nós dizimamos e ofertamos a casa do Senhor para manter tudo isso daqui, para manter sustento pastoral e para tantas outras coisas, e pregar o evangelho em outras nações. Nós dedicamos o nosso tempo, também ofertamos o nosso tempo ao Senhor para trabalhar para Ele em outros lugares, aqui em muitas questões. Nós podemos ofertar muitas coisas ao Senhor, mas se nós não tivermos um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor pode rejeitar tudo das nossas mãos, não querer nem o nosso dinheiro, não querer o nosso tempo, não querer a nossa vida. Mas quando nós quebrantamos o nosso coração na presença do Senhor, reconhecemos os nossos erros, o Senhor nos ouve. O que falta para nós muitas vezes, para que o Senhor edifique a nossa casa e nos faça prosperar, é exatamente reconhecer o quanto temos sido pecadores, horríveis perante o Senhor, e nos humilharmos perante Ele. Temos soberba no coração, temos orgulho. E muitas vezes não nos dobramos exatamente por conta desses pecados no nosso coração. Mas aqui, o que Daniel nos ensina é que quando nós dobramos o nosso joelho, contritos, quebrantados, o Senhor nos ouve. Profeta, nós vemos também escrito em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 e 14, quando Salomão edifica o templo e dedica o templo ao Senhor, nós vemos ali ser registrado o seguinte: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus está dizendo, se eu estiver corrigindo, castigando o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, se nós quisermos ser curados pelo Senhor, de qualquer coisa que porventura nós estejamos sofrendo, seja angústia, amargura, dor, qualquer tipo de coisa que o nosso coração tenha enfrentado, nós estivemos passando na vida, a cura para isso começa com o arrependimento, com o dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor, e clamar ao Senhor, e buscar ao Senhor. Voltando ao versículo 12, esse anjo, esse ser celestial aqui, diz para Daniel que, olha, foi ouvida a tua palavra, quando você, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor.
compreender as coisas de Deus, buscar fazer a vontade dEle, buscar entender como é que nós precisamos guiar o nosso viver, abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor, nos humilharmos perante Ele, porque com certeza o Senhor há de nos exaltar. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, também no capítulo 5, ele fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Meus irmãos, e o tempo oportuno de Deus exaltar o seu povo é quando o seu povo se humilhar, abandonar os seus caminhos e buscá-lo de todo o coração. Mas em terceiro e último lugar, quero destacar aqui uma guerra que nós vivemos e que na maioria das vezes nós não nos atentamos para isso. Quando eu expus aqui, fiz uma sequência de exposições bíblicas na carta de Paulo aos Efésios, eu falei sobre as guerras espirituais que nós enfrentamos. E aqui nós vemos exatamente isso acontecendo com Daniel. Capítulo 13, o versículo 13 do nosso texto. Diz que: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse ser celestial, santo, poderoso, que foi levar a mensagem a Daniel, teve a resistência do príncipe da Pérsia. E quando nós lemos príncipe da Pérsia, nós podemos pensar que seja um homem. Mas ainda no versículo 13 ele diz: porém Miguel, um dos primeiros príncipes. Aqui então nós sabemos que esse príncipe não é um homem, mas também é um ser espiritual. É um demônio. É um enviado de Satanás, que se opõe a todos os anjos de Deus. Porque esse é igual a Miguel, ou melhor dizendo, é oposto a Miguel. E Miguel, nós sabemos que é um anjo do Senhor, enviado do Senhor. Portanto, aqui o que nós vemos é este ser se opondo ao mensageiro de Deus, que iria levar a mensagem a Daniel, uma mensagem de conforto, uma mensagem de encorajamento. Mas nós vemos esse ser também, ser do mal, esse ser celestial do mal, ou espiritual, melhor dizendo, do mal. Nós vemos esse ser se opondo a Miguel. E muitas vezes nós não paramos para pensar, meus irmãos, que a nossa vida, em torno de tudo ao nosso redor, ou melhor, ao nosso redor, nós vivemos uma guerra espiritual. Em todo momento da nossa vida, nós vivemos em uma guerra que os nossos olhos não veem, mas nós precisamos entender que existe. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com Paulo. No Novo Testamento, Paulo escreve à igreja em Tessalônica. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18. Ali Paulo diz: por isso quisemos ir até vós. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Foi Satanás que impediu Paulo, não somente uma vez ou de duas vezes, estar com os irmãos em Tessalônica. E Satanás, ele se opõe ao povo de Deus. Ele é um adversário do povo de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, nós vemos Paulo dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em Apocalipse, capítulo 12, nós vemos que houve peleja no céu.
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, capítulo 12, versículos 7 a 9, até o versículo 17. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Irou-se o dragão contra a mulher, que provavelmente é a igreja, representa a igreja, a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meus irmãos, desde o dia que o diabo perdeu o seu posto de acusador diante de Deus, porque uma vez que Cristo Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados, não há mais lugar de acusação. É isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 32, 33, 34. Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os declara justificados dos seus pecados. Quem vai acusar você? Não há mais lugar para acusação desde esse momento, quando Cristo Jesus sobe aos céus e se assenta à destra de Deus, o Pai. Desde esse momento, o diabo se coloca em perseguição contra a igreja, em oposição contra a igreja. Ele não pode mais nos acusar diante de Deus, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados, mas ele pode se opor à sua vida. Ele pode se opor nos momentos que você quer buscar Deus em oração, nos momentos em que você toma a decisão de aprender, de ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Uma coisa que o diabo vai fazer é se opor a isso para que você não leia. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor, de buscar o Senhor todos os dias. O diabo vai se opor a isso. Eu vou congregar, não vou ficar faltando culto, porque eu sei que adorar ao Senhor faz parte do meu viver. O diabo vai se opor a isso. Meus irmãos, a gente esquece do que Pedro nos disse, que o diabo anda em nosso derredor, como um leão que ruge, procurando um momento certo de nos causar dano, de nos tragar. Há uma guerra espiritual ao nosso redor e nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos nos atentar para isso. E é com o joelho no chão, é com oração, é com jejum que nós conseguimos vencer as batalhas contra o diabo. Mas uma coisa é necessário a gente entender, meus irmãos, que se nós se vivermos como nécios, que é não zelando por fazer as coisas com afinco, de maneira zelosa mesmo, assim, buscando vigiar em tudo, se nós vivemos como nécio, o nécio é aquele que anda, aquele que vai estar de boa. O nécio vê um problema ali, ele vai lá e vai observar. O nécio vê aqui que o caminho aqui está ruim, ao invés dele desviar pelo outro caminho, ele fala, não, eu vou passar por aqui mesmo. Preste atenção. Você pode ter entregado a sua vida a Cristo Jesus. E é certo que você vai chegar lá no final, você vai estar com Cristo Jesus. Porque aquele que entregou a vida para Cristo Jesus não deixa ir embora. Você pode ter certeza disso. Mas se você estiver vivendo como nécio, você vai sofrer muito por conta do inimigo. Porque ele vai te fazer tropeçar muitas vezes. A hora que você for lá olhar o problema de perto, ele vai bater em você. Na hora que você estiver no caminho, passando perto do mal, ele vai te puxar, vai te fazer cair. E você vai sofrer. Você vai vencer. Você vai chegar no final. Tudo ralado, esfolado. Mas você pode descansar que você vai chegar. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos orienta a não sermos nécios, a sermos prudentes. Então, o que a gente precisa fazer é entender essa guerra espiritual e começar a passar a ser sábio ao invés de tolo. Nós precisamos da leitura bíblica, nós precisamos da oração, nós precisamos de congregar, nós precisamos de nos fortalecer, nós precisamos de nos amar, nós precisamos ajudar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Se nós fizermos isso o tempo todo,
nós estaremos mais fortalecidos. Porque o inimigo está unido contra nós. E nós precisamos unir as nossas forças para vencer o inimigo na força de Cristo Jesus, na força que Ele nos dá, com tudo aquilo que Ele nos dá. E é com a palavra que nós vencemos o inimigo. Veja bem, nós temos o inimigo resistindo aqui a essas hostes celestiais. Nós tínhamos inimigo resistindo o povo lá em Jerusalém na reconstrução. O que Deus faz? Chama Daniel, dá uma visão, fortalece Daniel, fala, você vai escrever. Escreve e manda para esse povo. Como é que o povo iria resistir os seus desafios? Lendo a palavra de Deus, sendo fortalecidos pela palavra de Deus. Lembra da tentação de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4? 3 vezes o diabo tenta Jesus. 3 vezes o Senhor Jesus responde ao diabo, recitando as Escrituras. Quando ele diz, transforma essas pedras em pães, o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus, o Pai, disse que sustentaria ele. Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pães, mas ele não transforma, porque ele conhecia a palavra do Pai e ele confiava nela. O diabo também é conhecedor das Escrituras. E ele pega então, leva Jesus em um lugar muito alto e diz, atira-te daqui, porque também está escrito que aos teus anjos darás ordens para que te guardem. Mas o diabo é tão astuto que ele conhece a Escritura, ele cita parte da Escritura. O versículo de Salmo que ele recita ainda continuava, que te guardem em todos os seus caminhos. Os caminhos de Jesus não eram tentar a Deus, mas era fazer a vontade dele. Então Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo então propõe a Jesus uma vida mais fácil. Ele mostra todos os reinos da terra que foi dado a ele e diz, se você prostrado me adorar, eu te dou isso. Em outras palavras, para que você vai para a cruz para ter tudo isso? Para que você vai sofrer a ira de Deus, carregar sobre as suas costas, a ira que está sobre todo o povo? Eu te dou isso. E Jesus responde, somente a Deus adorarás. 3 vezes o Senhor vence a tentação, recitando as Escrituras. Meus irmãos, o Senhor deixou a palavra dele para que a gente fortaleça a nossa vida. Como eu disse em primeiro lugar, o Senhor, Ele há de fortalecer e animar o seu povo nos momentos difíceis. Acredite nisso. Não importa o que você esteja passando ou o que você venha passar. O Senhor te anima. O Senhor está contigo. O Senhor deu a palavra dele para que você possa ler, meditar e se animar e vencer os desafios. Segunda coisa que nós vimos, que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, um espírito contrito. O Senhor não resiste a um coração que se humilha perante Ele, pedindo perdão, reconhecendo as suas falhas. Em terceiro lugar, meus irmãos, não se engane, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra o diabo e as suas hostes espirituais. Nós precisamos orar, nós precisamos vigiar e estar o tempo inteiro buscando ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Deus, eu quero agradecer ao Senhor imensamente por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor nos anima, o Senhor nos encoraja e o Senhor nos ajuda a vencer todas as dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que Daniel registrou e entregou, ó Deus, ao teu povo, para que pudéssemos ler e nos sentir animados. Pai, nós estamos humildemente, ó Pai, perante o Senhor, entendendo que o Senhor ouve a nossa voz quando nós clamamos. Sabemos, ó Pai, da guerra espiritual que enfrentamos e pedimos ao Senhor que nos ajude a enfrentar, ó Pai, o diabo, nosso adversário, com todas as suas hostes, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, pela força do Espírito Santo, pela sabedoria de Cristo Jesus, vencer, ó Pai, todos os nossos desafios. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus o Pai
e que a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.